Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa reunião, como fazemos todas as quarta-feiras. Vamos ler um trecho da Palavra de Deus e posteriormente vamos meditar. Convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11 ao 14, que diz assim: Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Vamos orar. Pai Celestial e Deus Altíssimo, mais uma vez na Tua presença queremos meditar na Tua palavra e também estarmos orando conforme o Senhor tem ministrado no nosso coração. Pedimos a unção do Teu Santo Espírito, que possamos estar atento a tudo quanto o Senhor vier a nos ensinar. Nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje, para a nossa meditação, eu queria falar sobre a expectativa cristã. Então, nesse momento, nós poderíamos pensar em dois tipos de expectativas. A primeira são as expectativas baseadas em suposições humanas. Porém, eu não vou me aprofundar nesse tipo de expectativa, ou seja, nesse assunto, pois creio que esta é influenciada por uma série de conceitos e motivações pessoais, quer sejam na área educacional, financeira, física, e é também influenciada pela saúde física ou emocional de cada pessoa. Ou seja, é uma definição bastante complexa e de difícil análise, que não é o foco da nossa meditação, evidentemente. Então, nós vamos meditar sobre o segundo tipo de expectativa, que é a expectativa cristã. Sendo assim, a expectativa cristã, ela está fundamentada na fé, que nos é agraciada por Jesus, e é culminada na promessa da volta de Jesus Cristo e da vida eterna, a qual também fomos agraciados por Jesus. Mas essa expectativa não é apenas uma realidade para o futuro, mas um modo de como os cristãos vivem no presente. E assim, em Jesus Cristo, vencemos, ou todo cristão vence os desafios e vivem constantemente na paz que o próprio Jesus tem nos proporcionado. Então, uma vez que temos essa expectativa muito clara e real em nosso viver, como temos recebido nas nossas diversas meditações na Palavra de Deus, somos nesse tempo presente transformados, como já lemos, por algumas vezes, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quando diz assim: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho à glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Então, somos transformados através do nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E esse fato ocorre conforme e também para os propósitos de Deus, mediante a sua misericórdia e onisciência eterna. E uma vez transformados, somos novas criaturas. Como Paulo também testifica logo mais adiante, nessa mesma carta, no capítulo 5, versículos 16 e 17, que diz assim: Assim daqui por diante, não reconhecemos a ninguém segundo os padrões humanos.
E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e surgiram coisas novas. E uma vez, então, como novas criaturas, aprendemos e assim vivemos numa nova expectativa. E assim confiantes que Deus realmente está no controle de todas as coisas. E também, como já meditamos e oramos a respeito, não são simplesmente repetições de versículos decorados, mas a certeza que o Senhor Jesus cumprirá todas as suas promessas, mesmo que não as vemos, ou mesmo que não sentimos de imediato, ou também como esperamos que acontecesse, segundo as nossas próprias forças e intelecto. Então, quando nessa expectativa, frisando novamente que fomos agraciados do alto, experimentamos a alegria, mas uma alegria eterna que é concedida pelo Espírito Santo. E não somente a alegria que nos é concedida, como também nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, versículos 24, que são os frutos do Espírito Santo que a nós também são concedidos. Vamos ler. E diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, dignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Ou seja, crucificando a carne, nós vamos estar sobressaindo em nós os frutos do Espírito Santo, os quais nós lemos. Então, todos os que creem em Jesus como Deus, como Salvador e vivem nesse relacionamento com Ele em todo o tempo, agora vivem na expectativa de Cristo Jesus, onde as expectativas humanas, que são condicionadas por esse sistema mundano, já não existe mais na vida do cristão. É fato que sobre esses temas e já meditamos, mas precisamos em todo o tempo lembrarmos e também compreendermos que tudo foi nos dado em Jesus e então praticarmos pela unção que temos do Espírito Santo, ou seja, a oração constante na nossa vida. Temos também praticar a meditação na sua palavra e, evidentemente, a obediência aos ensinos do Senhor. Assim como também devemos amar a palavra de Deus, amar ao próprio Senhor e também aos nossos próximos, como também foi ordenado pelo Senhor Jesus. Quando vivemos pela fé em Jesus e nessa expectativa, há no nosso viver um conforto, ou seja, há um bem-estar inigualável a tudo que os nossos olhos viram ou o que os nossos ouvidos ouviram. E nada do que ainda veremos ou ouviremos nesse mundo será igual ao que temos em Jesus. Pois apesar dos tempos difíceis, estaremos conscientes de que os propósitos de Deus são maiores e eternos. Isso fica muito claro quando lemos lá em Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 18, que diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoração, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada
em nós. Então, por mais que possamos sofrer nesse mundo, nada será comparado ao que o Senhor tem preparado para todos aqueles que creem. Também nessa expectativa, a nossa motivação em servir a Jesus será íntegra e será sincera, nos tornando mais pacientes, mais amorosos e corajosos para testemunharmos o Evangelho de Jesus Cristo. Como recebemos dele mesmo, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E o próprio Senhor Jesus também tem nos exortou os discípulos e evidentemente a nós hoje em dia, quando ele diz lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 ao 20, portanto, ide, fazei testemunho de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final do tempo. Essa promessa é para nós nos nossos tempos. Então devemos crer que Jesus está em todo o tempo conosco. E assim, através do nosso testemunhar, muitos outros conhecerão e viverão nesta mesma expectativa que vivemos hoje, que é a expectativa fundamentada na palavra, fundamentada na fidelidade do Senhor nosso Deus. Nessa expectativa, temos a promessa de Jesus a respeito da sua volta, para buscar a sua igreja. Evidente, não temos o conhecimento, porque a palavra de Deus não revela, ainda que nos parece estar muito próximo, quando ele virá. Então, como o próprio Jesus exortou aos que o seguiam e também a nós, que o reconhecemos como Senhor e Deus, a estarmos preparados, como também somos exortados lá em João capítulo 14, versículo 1 ao 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a nossa expectativa, que o Senhor virá nos buscar para estarmos eternamente com Ele. Nessa expectativa cristã, não há espaço para considerações negativistas ou motivadas pelas aparências, mas sim, como o salmista experimentou, e assim ele testificou, façamos nossa as suas palavras, porém não somente uma repetição, mas uma expressão confiante e motivada pelo Espírito Santo. Quando o salmista diz assim, lá no Salmo 62, versículos 5 ao 8, ó minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é minha rocha e minha salvação. Ele é minha fortaleza, não serei abalado. Minha salvação e minha glória estão em Deus. Ele é meu forte rochedo e meu refúgio. Ó povo, confiai nele e em todo o tempo derramai o coração perante ele. Deus é o nosso refúgio. Não seja uma simples repetição, mas seja uma eterna confiança que Deus é o nosso refúgio eterno. Amém? Aqueles que vivem no temor do Senhor e têm essa expectativa bem viva no seu coração, como também podemos ler lá em Provérbios, capítulo 23, versículos 17 ao 19, quando o autor diz assim: não tenhais inveja dos pecadores, pelo contrário, conserva-te
todos os dias no temor do Senhor, porque certamente terás uma recompensa. A tua esperança não será frustrada. Ouve, meu filho, sê sábio e conduz o teu coração pelo caminho. Então, as coisas deste mundo nunca, jamais agora serão atrativas aos filhos de Deus. E não haverá neles nenhuma inveja dos que se apegam a essas coisas mundanas. A expectativa transforma o nosso coração. A palavra de Deus estabelece princípios que nos ajudam a permanecer nesta expectativa cristã. Dentre muitos trechos bíblicos, nós vamos ler alguns. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 1 ao 8, diz assim: Meu filho, não te esqueças da minha instrução e guarda os meus mandamentos no teu coração, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-as no pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e desvie do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. É isso que nós precisamos fazer, não nas nossas forças, mas confiar no Senhor que está nos guiando através do seu Santo Espírito. Para isso, não podemos tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo e em todo o tempo confiar nele. Suas promessas são absolutamente sólidas e são verdadeiras. E na expectativa cristã, a certeza de que ele cumprirá a todas elas, a todas as suas promessas. Podemos esperar que Deus faça exatamente o que diz e que fará todas as coisas. Precisamos realmente crer nas palavras do Senhor e também crer no que Pedro escreveu lá na segunda carta, capítulo 1, versículo 2 ao 8, quando ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daqueles que vos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participante da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Pois se estas coisas existirem e aumentando em vós, elas não vos deixarão ociosos nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós precisamos nos esforçarmos e termos conhecimento de tudo isso que o Senhor tem preparado. Não são expectativas desse mundo que nós devemos nos apegar, e sim nas expectativas que a palavra de Deus tem nos dado. Porque essas sim vão acontecer, essas serão verdadeiramente a nossa vida. Então, quando nessas expectativas, que são baseadas na palavra de Deus, elas nunca deixarão de ser atendidas. As expectativas humanas, elas falham, elas não serão atendidas na sua extensão, mas as
expectativas do cristão baseadas na palavra, todas elas serão atendidas, porque não vem de um coração humano, não vem de uma mente humana, ela vem do coração do Senhor Jesus Cristo. Por isso elas serão todas atendidas. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa pequena meditação, que você possa realmente colocar todas as suas expectativas nas mãos do Senhor, porque elas serão atendidas. E assim, então, eu convido a todos que ouviram e ouvirão essa mensagem, que orem nesse sentido. Orem por sua vida, orem pela vida dos seus próximos e orem pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar por uma igreja que realmente esteja vivendo o hoje e o amanhã nas expectativas cristãs, não nas que esse mundo proporciona, mas viver nas expectativas cristãs, aquela que está baseada na palavra de Deus. Amém? Eu realmente espero que Deus tenha falado ao teu coração, que você seja abençoado e não deixe de orar nesse sentido pela sua vida e pela igreja. Nesse tempo, então, que nós teremos, vamos orar nesse sentido. Vamos orar também por aqueles pedidos que os irmãos têm feito, pedidos específicos nós vamos estar orando. Mas o foco da nossa oração é isso, orar pela igreja, que viva constantemente nas expectativas que vêm do alto, aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo e que a paz esteja com todos. Amém.